e desejo espiritual. A importância de nós termos anseio e fome. Nós cantamos o segundo louvor que diz: eu quero ir mais fundo, eu quero entrar no lugar secreto e eu quero contemplar a sua glória. Isso deve ser cantado com todo o anseio da nossa alma. Esse louvor ele deve realmente trazer um impacto em nós quando nós o cantamos, quando nós o adoramos. E hoje eu quero dizer para você, querido, que talvez o Senhor começou a trazer na tua vida esse anseio e essa fome. Mas hoje eu quero falar sobre vencer o conformismo espiritual. Vencer o comodismo espiritual. Nós vamos entender que o conformismo, ele faz a gente ficar parado num estado de fome e de anseio. Não adianta ter fome, não adianta ter anseio sem uma atitude. Não adianta ter desejo de mudar, anseio por mudança ou vontade realmente de ir mais fundo ao rio de Deus, sem que isso traga em nós uma atitude. Nós precisamos realmente tomar uma atitude. Eu sei que você está rindo, por favor, fique muito sério. Se concentre agora, porque o interessado é o diabo que você não escute isso e que você não entenda. Eu sei que muitos de vocês, quando saem da casa de vocês, saem desligados, chegam aqui com seta na mente, com a cabeça preocupada. Talvez você chegou aqui e você está esperando acabar o culto para falar alguma coisa com alguém, porque a tua mente está preocupada. É isso que o inimigo faz, para que você não assimile durante o culto que Deus está falando com você. Não existe nada importante após o culto do que está acontecendo agora. Nada que você vai fazer, porque você está diante da palavra de Deus. Você está diante da revelação de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo de número 6. E antes de nós lermos o texto, eu quero explicar para você o que nós vamos ler aqui e o que está acontecendo. Hoje nós vamos entender o quanto é importante nós não nos deixarmos nos conformar, não nos deixarmos acomodar com certas situações da nossa vida. 2 Reis, capítulo de número 6, versículo de número 24. Quantos acharam? Digo amém. Amém. Antes de lermos, olhe para mim e preste atenção no que você vai ler agora. O rei Ben-Hadad, o rei da Síria, ele era um rei tão temido que quando ele avisava que ia invadir uma cidade, os reis já tiravam a coroa da sua cabeça e já o entregavam. E para quem lembra, o profeta Eliseu, ele revelava todas as ações do rei Ben-Hadad na sua câmara secreta, e o rei ficou muito furioso com isso, e mandou pegar o profeta. Busque esse profeta que está revelando os meus segredos. E vocês lembram da passagem? Um dia Eliseu levanta de manhã, Geazi sai e Geazi volta com a notícia dizendo: meu senhor, nós estamos cercados, há um exército aqui fora que veio nos buscar. E então Eliseu faz aquela oração que ele diz: abre os olhos deles, Senhor, porque maior é o que está conosco do que o que está com eles. E aí vocês sabem, o Senhor fere de cegueira o exército de Ben-Hadad, e Eliseu ele leva esse exército à porta do rei de Israel. O rei de Israel disse: vamos matar, e ele disse: não, aqueles a quem você prender pela sua espada, você mata, esses deixam eles ir. Passado alguns dias, Ben-Hadad ele volta e monta um cerco em Israel. Ele põe um cerco em volta da cidade. A cidade fica cercada. E ali, queridos, começa uma fome que já estava há um ano estabelecida. E nós vamos ver o resultado disso. Olha o versículo 24. Algum tempo depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto, observe você essa palavra, o cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba
5 peças de prata. Então observe o que é uma cabeça de jumento cara e um esterco de pomba. Comer esterco de pomba, pagar caro para comer esterco de pomba. Era o tamanho da crise. Mas para piorar, presta atenção. Para piorar, olha o que vem em seguida. Versículo 26. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: socorro, majestade. O rei respondeu: se o Senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas? Observe que o rei não tinha nem condição mais de ajudar o povo. O rei está sem uma atitude para poder ajudar o povo, suprir a necessidade do povo. Mas escute só. O rei então pergunta: qual é o problema? Ela respondeu: esta mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Então, cozinhamos o meu filho e comemos. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Preste atenção. Porque Deus tem algo a te ensinar nessa noite, nessa palavra. Não é diferente o que acontece conosco. Há muitas vezes na nossa vida, nos veremos cercados em problemas que não têm saída ou que não vemos saída para eles. Muitas vezes em nossas vidas, nos veremos diante de circunstâncias que nós vamos olhar e vamos nos perguntar várias vezes: como posso sair disso? Qual é a solução para isso? Como é que eu venço esse problema? Você talvez já esteve assim, talvez está assim agora, ou talvez vai estar no futuro, diante de uma circunstância que você olha e diz: não tem saída, não tem solução. Uma situação que vai se agravando ao passar do tempo, porque a Bíblia diz que essa situação aqui, queridos, ela não tinha onde piorar, mas ela piorou. Imagine você, uma mãe, ela olha para o seu filho e ela chega a uma conclusão: esse menino vai morrer mesmo, não tem futuro para ele, não tem solução para ele. Aqui, daqui uns dias, não vai ter mais nada, não vai restar mais nada. Ninguém vai poder sair da cidade. Então, já que ele não tem futuro, agora presta bem atenção. Porque nós precisamos ter sensibilidade com Deus. E o que o diabo quer trazer é uma anestesia, uma dormência, um entorpecimento de mente, a ponto de eu e você não termos noção do que estamos fazendo em tempo de crise e dificuldade. Muitas pessoas ficam adormecidas. E aquela mãe, ela chega a um ponto que ela adormece tanto o seu sentimento de mãe, ela anestesia tanto o seu sentimento com mãe por causa do problema. Olha o que o conformismo pode trazer: anestesia aos sentimentos, anestesia às emoções. Eu e você podemos ficar tão sem anestesia, que nós somos tão sem sensibilidade, que nós podemos fazer loucuras para resolver o problema. E aquela mãe então combina com a sua amiga e diz: é verdade, nós não temos futuro para os nossos filhos, então essas crianças não vão viver mesmo, então o que resta é comer. E ela faz isso sem nenhuma restrição, porque você observa que no outro dia ela não está arrependida, ela está dizendo para o rei: Senhor, olha, nós temos que comer o filho dela também. Observa que ela não achou aquilo ruim, ela não achou aquilo terrível, ela não achou problemático. Agora pensa ela partindo as partes do seu filho e cozinhando na panela e comendo o seu filho. Você olhando essa situação, você talvez diga assim: jamais. Isso não acontece em nossos dias. Deixa eu te contar algumas situações que eu tenho visto e vivido nesses dias como pastor. Essa semana eu liguei a televisão em torno de umas 5 horas e coloquei na Bandeirante, parece, ou na Record, e estava passando um caso. Um casamento de 25 anos. 25 anos, 3 filhos já adultos. 25 anos que a mulher e o marido viviam assim: ciúme, briga, separação, ciúme, briga, desde quando casaram?
E chegou um ponto que aquela mulher, ela não tomava uma atitude, ela saía de casa, voltava, o filho disse, olha, eles discutiram várias vezes e voltavam, ela saiu e voltava, sempre era assim. Por fim, os filhos já estavam até acostumados. Toda segunda, o pai tinha hábito de comprar os ingressos para os filhos, para eles irem ao jogo, e numa segunda ele comprou os ingressos, e então ele disse para o filho, chama o irmão mais novo, eu não vou hoje. E os filhos então foram para o jogo, o pai ficou em casa, e eles contando na entrevista, no jornal, que a última cena foi ver o pai de um lado da mesa, a mãe de um lado do outro, uma mesa no meio, eles tomando café, e os filhos vão para o jogo. Quando os filhos saem para o jogo, ele vai ao som, porque a mulher estava falando naquela semana que ia sair de casa, que ia arrumar uma casa para morar. Ele aumenta o som, ele pega um fio e ele coloca no pescoço da sua mulher e ele puxa até matá-la. Quando o filho volta do jogo e ele entra na casa, ele sai gritando na comunidade que acha sua mãe morta. Depois mostra em entrevista os filhos dizendo, olha, a gente sempre via brigando, a gente nunca pensou que ia chegar nesse ponto, nesse estado, e agora a gente quer a prisão do nosso pai. A família estava destruída. Lá em Atibaia está a Ivaninho, o Célio aqui, a Fernanda, que não me deixam mentir. Durante o tempo nós tivemos uma moça chamada Adriana frequentando a nossa igreja. Por causa dos problemas do casamento, ela tomou uma atitude de buscar ao Senhor, porque em Deus ela tinha uma esperança de resolver. Só que ela deixou-se levar, ela começou a buscar e ela não perseverou, ela se entregou à discussão, os problemas. O cara era muito possessivo. Ele chegou aí na igreja com ela, mas porque as brigas continuavam, eles pararam de perseverar. Um dia vinha eu, a Ivania, a Fernanda de carro, na pista, eles disseram, dá uma carona para ela. Eu disse, eu não, o marido dessa mulher é muito possessivo, vou colocar ele dentro do carro aqui, isso pode dar um problema, porque ele está indo na igreja. E quando chegamos no bairro, no outro dia uma notícia. Ela já estava fora de casa, a roupa havia acumulado, ele mandou a notícia para ela, estou aqui com as crianças, 3 crianças, se eu não me engano, 5, 4, 3 anos, crianças muito pequenas, estou aqui, a roupa está acumulada, e ela foi lá na atitude de lavar as roupas. Então ele disse, vou dar doce para vocês, vai na padaria comprar doce. E quando as crianças foram, ele pegou uma faca, cortou o pescoço dela, subiu em cima do guarda-roupa, sua casa era alta, amarrou uma corda, pulou, e quando as crianças voltou, ele estava enforcado e a mãe morta. E os filhos? Os problemas fazem isso. Talvez você pense que não, mas a situação de cerco, ela anestesia nossos sentimentos. Acaba com o amor, com a sensibilidade, acaba com a afinidade da família, acaba com a estrutura do lar e faz as pessoas cometerem coisas e atos impensados. Eu escuto pessoas falar, eu vou me matar, mas não pensa nos filhos. Às vezes tem filho bonito, tem criança dentro de casa e toma as atitudes pensadas. Quando Fernanda lembra disso, quando ela recebe a notícia que o pai dela havia morrido, foi uma coisa muito rápida. Na época foi uma coisa muito assustadora. Tinha uma faca em cima da pia, ela levou a mão na faca, eu coloquei a mão na faca e disse, pensa nas crianças, pensa nos nossos filhos, pensa na família. Os problemas, eles nos levam a nos anestesiar. Anestesiou aquela mãe a ponto de comer o seu filho sem ter nenhum remorso ou arrependimento. Anestesiou aquele homem a ponto de matar a sua mulher sem pensar no sentimento dos filhos ou como eles iam reagir, porque a pessoa numa situação de cerco e de problema, tudo que ela pensa, eu preciso dar fim nisso. Ou ela desespera dizendo, isso não tem solução, isso não tem saída, eu nunca vou sair disso. O desespero toma conta da vida da pessoa ao ponto dela imaginar que não tem outro caminho a não ser dar fim. Uns se matam, uns separam, uns matam próprios filhos. Outro dia nós vimos a reportagem do pai que matou os 4 filhos, matou a esposa e se matou porque ele estava desempregado. Agora você observa, queridos, que nessa situação o homem não tomou uma atitude de buscar a Deus para vencer o ciúme. A mulher não tomou uma atitude de buscar a Deus
para ter paz no seu lar. Todos esses preferiram tomar o caminho da destruição. Dentro de um cerco e de um problema, às vezes sempre o pensamento que se passa, eu vou desistir. Sabe por que essa palavra veio no meu coração? Daqui a pouco eu vou contar para vocês o porquê. Deus falou muito forte comigo essa semana. Então nós olhamos aqui que aquela mãe, ela comete uma atrocidade, algo que para nós é uma aberração, mas tem acontecido. Tem acontecido em nossos dias com muita frequência. E se não tomarmos o cuidado, isso acontece em nosso meio. Se não tomarmos o cuidado, isso acontece aqui conosco. Nós percebemos que as pessoas, elas vão perdendo todo o sentimento familiar, todo o sentimento. A mãe, querido, vai perdendo o próprio amor de mãe em meio às crises do relacionamento. E você vê a pessoa falando, eu vou me matar, eu vou sair, eu vou fazer isso. E os filhos, queridos, olha, o sentimento acaba. O sentimento de proteção acaba, o sentimento de mãe, o sentimento de pai, isso tudo acaba. As pessoas nessa hora, eles não pensam. A irmã Ana, ela tem um testemunho muito forte quanto isso, porque ela já nos contou isso, que um dia, ela muito pequena, ela teve que tomar uma atitude muito dura na vida dela, porque o pai deixou a mãe por causa disso deixou ela e suas irmãs, e ela muito nova, com 9 anos, irmã, teve que sair entregando suas irmãs. Fica com a minha irmã aqui, fica com essa aqui, fica com ela ali. E de repente ela ir morar na casa de alguém que cuidou dela, é uma vencedora, é uma guerreira, mas viveu isso na vida dela. Quanto tempo ela teve que lutar com essa dor de saber que a sua mãe a deixou e que ela já perdoou, ela já restaurou. Mas imagine, outro dia eu estava ali trabalhando, uma mãe chegou para mim e disse para mim, pastor, eu estou numa situação que eu não tenho de onde tirar dinheiro, eu não tenho de onde ter recurso, eu estou saindo aqui, eu vou deixar um filho com um filho com outro, um filho com outro, eu vou dar os meus filhos e eu vou embora. Eu vi isso. Não aconteceu, graças a Deus. Porque nós, igreja, não deixamos. Mas sempre na hora de um cerco, por as pessoas não enxergarem saída, elas tomam atitudes impensadas. Porque essa mãe matou o filho e 2 dias depois havia comida na cidade. 2 dias depois o problema estava resolvido. 2 dias depois Deus estava restaurando aquilo tudo. Então você tem que tomar cuidado para que em tempo de cerco, em tempo em que você se vê tomado pelos problemas, o diabo não consiga anestesiar os teus sentimentos ao ponto de você não raciocinar suas atitudes e tomar atitudes loucas. Eu escuto as pessoas quando estão em crise falar coisas que eu falo, para com isso. Isso não era coisa nem para estar saindo da sua boca. Porque em tempo de crise a única coisa que a gente pensa é dar fim, eu preciso dar fim. Ou eu vou me matar, eu vou matar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou parar com isso, eu vou parar com aquilo, porque é como se Satanás injetasse uma anestesia e a pessoa ela fica agora sem sensibilidade e ela comete atrocidades com os próprios filhos. Minha mãe com briga com meu pai me abandonou 2 vezes. Já passei por isso. Porque no estado de conformismo com o problema, é muito ruim quando você aceita, quando você está vendo as coisas acontecer e você fica ali, sabe, conformado. Às vezes você quer mudança, você quer uma restauração, sabe, mas você está ali, querido, você está deixando as coisas acontecer, você está esperando as coisas se resolverem por si própria. Quando o rei ouve aquela notícia, ele diz... Vai lá e arranca a cabeça do profeta Eliseu e mata ele, porque agora ele lembra, olha, o exército estava aqui, poderíamos matar, ele deixou embora, vai lá e tira a cabeça. E o sargento e o comandante foi para tirar a cabeça do profeta. É só você continuar lendo o texto. O cara chega lá na casa do profeta e quando bate na porta, Eliseu diz, o rei me mandou matar aqui. Quando abre a porta e Eliseu vai falar uma coisa para ele, ele diz assim, é o seguinte, amanhã, a essa hora, por exemplo, estava se vendendo uma cabeça de jumento por 70 moedas de prata, ele diz assim, amanhã essa hora vai estar sendo vendido aqui picanha a R$2. Na porta da cidade, picanha a R$2.
Sabe o que acontece? Aquele enviado do rei, ele diz o seguinte: meu querido, nem que Deus abrisse as comportas do céu e fizesse chover aqui comida, daria conta de acabar com o problema que nós estamos vivendo aqui. Olha onde chegou a situação. Aí Eliseu diz para ele: isso vai acontecer, mas você não vai nem chegar a experimentar, porque você vai morrer antes disso que aconteça, porque você duvidou da palavra de Deus. Mas observa isso. Agora nós vamos ver como é que aquela situação foi mudada, porque todo mundo está dentro daquele problema, todo mundo está dentro daquela situação, todo mundo está ali sem saber, vão morrer, vai piorar, não tem jeito mais. Aí uma coisa acontece, e agora é que você precisa aprender, porque é isso que vai trazer mudança na tua vida. É aqui que vai trazer mudança na tua vida. Olha o versículo, capítulo 7, o versículo de número 3. É aqui que começa uma vida vitoriosa e triunfante na tua vida. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Por que ficar esperando o pior? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficar aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Observe aqui que agora 4 leprosos que não poderiam ficar na cidade. Deveria ter muito mais, mas já deveria ter morrido pela fome. Mas esses 4 leprosos que estavam fora da cidade, estavam ali à porta da cidade, eles têm uma ideia. Eles dizem: gente, peraí. Nós estamos aqui, se formos para a cidade a gente morre, se ficar aqui a gente morre, então o que a gente tem a perder? Vamos lá, vamos nos render, se matar a gente, nós já estamos mortos mesmo. Mas se não, a gente vai comer, a gente vai viver, mas vamos sair daqui, vamos ir, vamos tomar uma atitude, vamos lá, vamos fazer algo. E eles foram, só que sabe o que aconteceu? O povo estava dentro da cidade se matando, desesperado. E Deus já tinha derrotado o inimigo. Uma coisa que você precisa aprender como crente em Jesus Cristo é que nunca haverá um problema na tua vida sem saída. Deus nunca vai permitir algo sobre você que não tenha solução. Não existe nada nesta vida, nem a morte, que ele não possa resolver. Esses dias eu vi na África uma cruzada evangelística, uma família que estava com morto há 27 dias, o cara estava em decomposição, mostrou o caixão, o cara derretendo. E a família dizia o seguinte: enquanto não acabar a cruzada, nós não enterramos ele, porque pode ser que ele ressuscite. E banando as moscas e o mau cheiro, as pessoas de longe. Não existe cerco na vida de um cristão. O diabo procura cegar, ele procura colocar a ideia que existe problema que não tem saída, mas isso é mentira. E Deus já tinha feito aquele povo se assustar. Deus fez um barulho no meio do arraial que parecia que o rei de Israel havia juntado com outros reis e o povo correu de medo, deixou para trás comida, tenda, cavalo, jumento, espada. Tinha um monte de comida do lado da cidade. O povo estava lá dentro desesperado. Escute que isso é muito importante. O povo estava lá dentro dizendo: como vamos resolver isso, como vamos resolver? Cuidado quando você olha só para dentro do problema e da dificuldade. Aqueles camaradas foram lá, queridos, e encontraram comida. Deixa eu te explicar uma coisa. A pessoa numa situação de comodismo, ela nunca quer correr risco. O comodismo, ele nos impede de arriscar. O conformismo nos impede de arriscar. Então, uma pessoa num estado de conformidade, num estado de comodidade, ela diz o seguinte: como é que eu vou tentar? Eu já tentei, não deu, eu não sei se vai dar certo. Veja bem, 25 anos aquela mulher casada pensando assim:
não vai dar certo, mas nunca tomava uma atitude, as coisas não mudavam, mas estava ali, não sei se vai dar certo, não sei se vai dar certo. As pessoas, quando estão no estado de conformismo, elas têm muito medo de arriscar, elas dizem, será que vai dar certo? Será que vale a pena insistir? Será que Deus realmente vai fazer? Será que isso é de Deus? Começa a passar na cabeça delas que ficar naquela situação acomodada é melhor do que arriscar. É melhor do que tomar uma atitude e resolver. É melhor do que dizer, vamos tentar, vamos vencer, vamos buscar. Então a pessoa no estado de conformismo, ela está dizendo, não dá certo, não tem jeito, vai ter que acabar. Ao invés dela dizer, vou buscar, vai resolver, vai ter solução isso aqui. Essa mensagem veio no meu coração, deixa eu contar para vocês. O ano começou... E eu comecei a buscar a Deus e, de repente, eu comecei a ter o plano de fazer o projeto dessa igreja. E eu não sei, eu estava pensando assim, eu vou colocar o valor lá e durante o ano todo a gente vai amortizando, eu vou dizendo que ainda falta tanto. Eu não sei o que deu, que eu postei no grupo da igreja, vamos fazer, e de repente começou a entrar o dinheiro, começou a entrar o recurso, começou o engenheiro a fazer o projeto. E eu vim aqui, então, na igreja com eles. Comecei a ver que para construir, não dependia de construir, tinha que quebrar os banheiros que estavam prontos, tem que arrancar toda essa laje, tem que mexer em tudo que está pronto, tudo estruturado. Nós vamos ter que congregar ali, cobrir provisoriamente de telha o lugar onde nós vamos congregar. Então eu comecei a pensar e dizer, olha, será que não é fora do momento? Será que eu não estou me precipitando? Será que eu não estou ficando doido? Eu estou pressionando? E eu fiquei dias lá em casa perturbado com isso, com esse sentimento, dizendo, Deus, vai ter que mexer num monte de coisa, por que eu não fico sossegado, esperando as coisas acontecer, as pessoas virem, ter o recurso, vai ter que quebrar isso. Eu fiquei na minha cama deitado, sabe, quase querendo falar com a Fernanda, dizendo, será que eu não estou ficando doido, eu não estou me precipitando, eu não estou fazendo coisas de mim mesmo, isso é coisa da minha cabeça. E eu orando a Deus, e quando eu estava orando, o Espírito Santo, ele me trouxe essa palavra, os 4 leprosos da porta de Samaria. Saiu da minha boca orando, Senhor, que a gente seja como aqueles 4 leprosos da porta de Samaria. E aí eu fui consultar a palavra. E eu percebo que se aqueles caras ficam ali, queridos, uma cidade toda ia morrer. Deixa eu te contar o que vai acontecer agora, porque Deus vai fazer algo na tua vida. Se eles se conformam como o povo estava conformado, se eles tomam a atitude de dizer, vamos ficar aqui e vamos morrer, ou vamos entrar para a cidade também, mas eles tomaram uma atitude, ele diz, vamos lá. Vamos lá, quem sabe, a gente não pode ficar aqui esperando a morte acontecer. Nós precisamos ir lá, ou a gente se rende, ou a gente come, vamos tentar, vamos sair dessa. E Deus disse para mim, fique esperando para ver. Fique nessa de que você precisa ter algum recurso, que algo precisa acontecer. Fica pensando no que vai quebrar, fica pensando no que está pronto, fica pensando no que está direitinho para você ver se vai haver crescimento. Se conforma com se conforma com a estabilidade dos bancos, com os banheiros que estão prontos. Não há crescimento no conformismo, não há crescimento no comodismo, não há mudança. Eu estou falando porque às vezes você anseia por mudança, você anseia por algo diferente na tua vida, mas saiba que isso existe mudança de atitude, existe quebrar algumas coisas, existe mover outras coisas, existe mudar algum tipo de pensamento, existe renúncia, existe mudar o seu posicionamento. Deixa eu te falar uma coisa sobre fé. Fé e risco andam junto. Não existe fé onde não existe risco. E as pessoas não exercem a sua fé porque tem medo de correr risco. Então é melhor ficar no conformismo, porque no conformismo não tem risco. Por exemplo, quando Jesus veio andando sobre as águas, os discípulos estavam no barco, açoitado pelas ondas, quase virando. Mas alguém dentro do barco decide, olha, se é tu, manda-me ter com o Senhor. E esse camarada começou a andar sobre as águas. Ele afunda e quase morre no meio da tempestade, mas ele arriscou. Ele tomou uma atitude de sair daquele barco, de não ficar ali sendo açoitado pelas ondas. Um outro exemplo clássico, presta atenção. Não existe milagre no conformismo.
Abraão tinha 75 anos de idade, morava em Ur dos Caldeus, 75 anos morando em um lugar. Ele conhecia o seu Zé da quitanda, Dona Joana da padaria, ele conhecia o seu Mané da farmácia. Ele podia comprar ali, ele podia comprar fiado, ele tinha sua parentela, sua família. Ele estava bem acomodado ali, ele tinha uma estabilidade, ele estava conformado. E ele escuta uma voz aos 75 anos de idade dizendo o seguinte: sai da sua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar ainda. Não sabia para onde ir. Imagine o que é isso. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai do lugar onde você conhece todo mundo e vai para um lugar que você não sabe ainda qual lugar. Só sai daí. Toma uma atitude e sair. Abraão começou a andar. Ora cai no Egito, cai de um lado, está andando, e lá no meio do caminho, Deus aparece de novo para ele. E Deus diz uma coisa para Abraão. Agora ele toma uma atitude de fé. Deus diz para Abraão: eu vou fazer de ti uma grande nação. Abraão diz para Deus: eu não posso ter filho. Deus diz: mas agora que você me obedeceu, você vai ter filho. Olha o milagre começando aí. Se ele fica lá, ele nunca teria filho. Mas porque ele obedeceu a Deus, agora vai acontecer um milagre. A mulher dele é estéril. Se você quiser viver milagres, a sua fé não pode ser uma fé acomodada e conformada. Você tem que colocar a tua vida em condições de assumir risco diante de Deus. Uma fé que não assume risco nunca é fé. Uma fé que não dá passos para o extraordinário nunca é fé. Uma fé que fica esperando as coisas ser favoráveis para acontecer não é fé. Você não vai viver uma vida extraordinária diante de Deus no conformismo. Aí a Bíblia diz que Abraão, mais uma vez caminhando, um dia Abraão está dentro da tua casa, acredito eu, vivendo os problemas do lar, vivendo as crises da família. Mais uma vez você escuta Deus falar com Abraão: Abraão, sai por lá de fora da tua tenda, da tua casa. Dá uma olhada para o céu. Dá para você contar essas estrelas? Não, assim será a sua descendência. Assim será a sua descendência, olha para o céu. Nós observamos, queridos, que em todos esses casos e vários casos da Bíblia, as pessoas tiveram que tomar um passo de sair de uma cidade, de uma situação cômoda, conformada, para ir em direção a Deus. As pessoas tiveram que tomar um posicionamento. Você não vai ter mudança na tua vida, você não vai ter mudança no teu casamento, você não vai ter restauração, você não vai ver um milagre acontecer se você não tomar uma atitude de correr riscos. Se você não tomar uma atitude de assumir risco, as pessoas sempre pensam em dar fim. Tá ruim, é melhor acabar e começar outro. Tá ruim, é melhor matar. Tá ruim, é melhor ir embora. Nunca diz o seguinte: não, vai dar certo. Eu acredito em nome de Jesus. Eu vou lutar e isso vai ter um final melhor, um final abençoado. A princípio o que pensa é: vamos acabar, vamos destruir. A Bíblia diz que aqueles leprosos, eles vão ao acampamento e eles acham comida. Eles acham uma fartura lá. Eles acham, queridos, muita coisa. Eles entram 2 vezes numa tenda, comem, leva prata, leva ouro. Eles estão agora desfrutando porque decidiram sair de uma zona de conforto e comodismo. Eles tomam uma atitude de buscar, de correr atrás, de dizer: eu não posso ficar aqui, eu não posso me permitir isso. Eu não posso deixar que as coisas continuem dessa forma. Você precisa entender que se você quiser ver o milagre de Deus, você tem que colocar a sua vida de fé em posições, em situações que você assuma risco, porque isso é fé. Fé não anda com o olho natural. Fé é fechar os olhos naturais e abrir os olhos espirituais. É caminhar sem enxergar com as probabilidades humanas. É confiar totalmente no Senhor. É assumir risco. Agora, se ficar: será que vale a pena ir até o final com esse homem? Será que vale a pena ir até o final com essa mulher? Será que vai dar certo isso? Será que vale a pena? Se o diabo conseguir colocar esse sentimento.
Então Deus me disse, meu filho, não, eu comecei a pensar, queridos, eu comecei a olhar para um monte de problemas na minha vida, um monte de coisa, eu disse, como eu estou pensando em crescer nessa situação, eu preciso esperar. Quantas pessoas, queridos, eles não tomam um passo de fé na sua vida porque encaram os problemas, encaram as dificuldades, encaram as situações da sua vida, não frutificam, não prosperam. Nós olhamos para a Bíblia e nós vimos a Bíblia dizendo: quem semeia com lágrimas, voltarão colhendo. Quem semeia com lágrimas, quem toma atitude de lançar a semente, mesmo em meia dor, ou eu como a semente ou eu semeio. Sabe por que muitos de vocês não estão experimentando milagre? Porque só faz aquilo que pode, aquilo que tem condição, que eu posso fazer isso. Enquanto você estiver fazendo só aquilo que pode, aquilo que é favorável, aquilo que é confortável a você, você nunca vai viver o extraordinário. Enquanto o seu pensamento olha para a Bíblia, esses homens deram daquilo que tinha, essa viúva deu tudo o que tinha. Uma mulher estava colhendo gravetos e ela disse: eu vou fazer agora o de comer para mim e para o meu filho, vamos morrer. O profeta chega lá e diz: faz primeiro para mim. Muitas pessoas no tempo de crise foram desafiadas a dar passos de fé. O grande problema nosso é que quando Deus nos desafia, nós sempre estamos olhando para aquilo que nós temos, para a nossa condição. Então a gente sempre faz aquilo que é confortável, aquilo que é cômodo. Mas a vida de fé não tem nada a ver com o que é cômodo e confortável. Não haverá mudança na tua vida enquanto você estiver nesse barco seguro dizendo: eu vou fazer tudo que me traz segurança, aquilo que me é confortável. Você não vai experimentar milagres. Você não vai ver a ação de Deus na sua vida. É só olhar para a Bíblia. Agora presta atenção. Nem Deus ficou esperando as coisas acontecerem aqui embaixo. A Bíblia diz que o homem pecou, a terra virou uma bagunça. Então a Bíblia relata: e ele, sendo Deus, despiu da forma de Deus, veio aqui na terra, numa cidade chamada Nazaré da Galileia. Nasce, e no dia que ele nasce não tinha na sua cidade hotel para hospedá-lo, e ele nasce dentro de um curral, de uma estribania. E ele está num curral. Ele cresce. Isaías diz que ele não tinha formosura alguma. Jesus, o Jesus da Bíblia, não é esse Jesus do quadro, de olhos verdes, bonito. A Bíblia diz que ele é um homem ferido, cheio de dores. Quem olhava para ele não gostava da sua aparência. Ele era carpinteiro. Ele tinha a mão cheia de calo, de cortar madeira. Talvez alguns cortes na mão. Seus próprios irmãos não creram. Muita gente duvidou dele. Homem ferido, cheio de dores. Cresceu, se entregou a uma vida de oração e foi na cruz para morrer por nossos pecados. O próprio Deus teve uma atitude de sair do seu trono, do conforto, despir da sua coroa, vestir essa carne humana que a gente sabe. Nem Deus ficou sentado no trono. Ele desceu aqui na terra, vestiu a nossa carne, o nosso corpo, sofreu o que nós sofremos e se entregou numa cruz para salvar você. Nem Jesus, nem Deus fez isso. O Senhor tomou uma atitude. Ele não só disse: vocês precisam ser salvos, ele disse: eu vou salvar vocês. E ele desce e nos dá o exemplo. E você está aí esperando as coisas resolver por si próprio e não toma uma atitude. Você acha que você vai ter mudança só com sede e com fome? O povo estava desesperado de comer. Lá em Atibaia nós fazíamos um culto na casa de uma mulher chamada Dona Helena. E a gente ia fazer o culto, a gente via as roupas tudo jogadas. Um dia aquela mulher ganhou um guarda-roupa novo. Levamos o guarda-roupa na casa dela. Um dia passou, estava desmontado. Tinha mais de 5 homens lá dentro. O outro desmontado, desmontado. Ela preferiu dar, porque era sacrifício montar o guarda-roupa para colocar as roupas. Então deu. Muitas pessoas, queridos, estão pagando o preço por conformismo e por comodismo. Porque não tomam uma atitude de buscar a Deus para Deus trazer uma solução. Não tomam uma atitude de ir até o Senhor para mudar aquilo. Deus me disse: se você ficar esperando situação favorável para vir um crescimento, nunca vai crescer.
Se você ficar com pena de quebrar o banheiro que está pronto, se você ficar com pena de mexer na igreja, se você achar que está bom porque o ar está soprando, porque existe um grupo ali sentado, nunca vai crescer. Para ver crescimento, nós temos que sair da zona de conforto. Para ver crescimento, nós temos que sair da zona de conformismo. Para você ter uma família abençoada, uma casa abençoada, um casamento abençoado, você precisa sair da zona de conforto. Você precisa tomar uma atitude. Você precisa ir em direção a Deus, buscá-lo, se entregar a Ele. Eu achei tão interessante. Nós estamos indo para um seminário de oração e de repente eu recebo um telefonema da Gleice dizendo: pastor, eu quero ir no seminário, mas e as minhas 2 filhas tão pequenas? E eu disse: vamos levar elas. Quantas vezes os filhos é obstáculo, na zona de conformismo, sabe, os problemas viram proteção. Sabe por que as pessoas não mudam? Olha a palavra do rei. Eu não tenho o que fazer, eu sou um rei que eu não tenho. A zona de conforto faz você virar coitadinho, vítima. Quantas pessoas se sentindo coitadinha? Mas você não sabe o que eu estou passando, eu sou um miserável, minha vida está ruim, minha vida está assim, minha vida está desse jeito. Quando chegamos aqui, com 3 dias, eu bati no carro de um sargento, eu recebia R$1.200, pagava o palio R$500. O que aconteceu? Com a prestação do palio e o carro do sargento R$400, eu fui para R$900, dava o meu dízimo 120, só aí foi para R$1.020, eu fiquei com 180 por mês para viver. Primeira coisa que veio na minha mente: sai fora, deixa a igreja, vai embora, foge. Chegou um ponto que eu virei para Fernando e disse: ou a gente escolhe o carro ou a gente escolhe a igreja. Se a gente for escolher ficar com o carro, nós temos que largar a igreja e trabalhar. Ou a gente larga o carro e vamos andar a pé. Vendemos o carro para ter economia de R$500 com muitas prestações pagas. Perdemos, vendemos não. Na verdade, a gente deu o carro, nós não vendemos. Nós demos para alguém assumir a dívida, nós não ganhamos nada. Nós não ganhamos nada. Por muito tempo eu fui para o Malamã de ônibus. Às vezes vocês aqui no domingo, chegando de carro, eu ia ir para o ponto, pegar o ônibus e soltar na rodoviária para ir para o Malamã fazer culto. Sem carro. Estava morando aqui em cima, via que não tinha sala para crianças, via que a Men in Black não tinha um lugar para fazer culto. Falei com a Fernanda: vamos morar de aluguel, vamos sair para um aluguel, vamos sair daqui para poder deixar ter esse espaço para as crianças, para uma sala de crianças. Mais uma vez saímos da zona de conforto e demos passos, colocando em risco. Se isso exige vida financeira, sacrifício, queridos. Quantas pessoas querem prosperar, mas só fazem aquilo que podem fazer? Eu sei que muitos de vocês têm vida difícil, situação difícil. Mas se eu não desafiá-los, eu estou pecando diante de Deus. Se eu não lançar desafios na vida de vocês, eu mesmo estou impedindo vocês de serem abençoados. Porque Deus, Ele quer mudar muito a condição de vocês. Mas para isso vocês precisam dar passos de fé, não passos conforme podem. Não é o que a Bíblia ensina. Você não pode me mostrar isso de jeito nenhum na Bíblia. Que a fé não assume riscos. Inclusive, eu continuo pregando sobre isso quinta-feira. Se você não colocar a tua fé em situações que você assume risco, você nunca vai ter mudança na tua vida. O medo de dar errado assumiu o controle. Então é melhor acabar. Se aquela mãe esperasse 2 dias apenas, ela não precisava comer o filho. Eu não sei como é que ficou a mente dela depois que ela viu sendo vendido picanha por R$2 na porta da cidade. A Bíblia não conta, mas eu acredito que ela pode ter ficado perturbada, maluca, alguma coisa aconteceu. Porque sabe o que ela pensou? Não tem futuro mesmo, eu vou matá-lo. Uma pessoa numa zona de desespero, ela põe tudo abaixo na sua casa. Ela toma atitudes que ela vai destruir de vez a sua vida. Não há crescimento, queridos. Não há milagres na zona de conforto. Milagre, a palavra já diz, é coisa sobrenatural, é coisa extraordinária. Se nós queremos ver milagres, nós temos que tomar passos de fé. Não existe milagres na zona de conforto. Não fique pensando que você vai viver o extraordinário de Deus sem dar um passo.
Porque foi pregado aqui na campanha, esse é o ano de viver o extraordinário. Eu não tenho dúvida, o Senhor falou uma coisa muito forte no meu coração. Vocês vão viver um verdadeiro milagre em questão dessa construção. Um verdadeiro milagre. Mas Deus está esperando a gente dizer, vamos quebrar o banheiro, vamos cultuar, nem que for só com cimento, só com a telha e água. Deus está esperando a gente fazer algo. Deus está esperando nós tomarmos a atitude de dizer, não estamos confortados aqui. Não é a ideia. Eu travei uma batalha tremenda comigo quando eu coloquei minha vida na situação. Diz que eu arrumei para minha cabeça. O que eu fui fazer, meu Deus? Porque é muito fácil ficar aqui, ó. É muito legal ter esse clima que a gente está tendo. Quando você pensa, eu vou quebrar o que está pronto, eu vou arrancar o que está pronto, e como é que vai cultuar lá? Sua mente começa a entrar em parafuso, você começa a dizer, não é momento. Quantas vezes você não toma essa atitude de fé na tua vida, porque você vai ter que mexer em coisas que já estão prontas? Nicodemos chega em Jesus e diz assim, como é que tem que nascer de novo? Jesus disse assim, como é que eu tenho que herdar a vida eterna? Jesus falou para ele, você tem que nascer de novo. Sabe o que Jesus estava dizendo? Você tem que desaprender tudo que você aprendeu como mestre da lei. E reconstruir seu aprendizado. Agora, velho, se você sempre está preso ao que você já aprendeu, ao que você tem, você nunca vai viver o extraordinário. Nunca vai viver o extraordinário. Nunca. Esse dia eu brinquei com a Val e com o Roberto, eu estava lá na casa, nós fizemos um culto na casa da Elisângela, falei, quebra a casa de vocês e deixa só o telhado, constrói uma casa de lá para cá. Isso não é fácil. As pessoas olham assim e falam, o quê? Se a gente quer mudança e transformação na nossa vida, eu vi o testemunho da Elisângela ontem, como ela construiu a casa dela, ela falou assim, eu juntei dinheiro de 4 anos e eu tive que deixar de fazer cabelo, progressiva, gastar dinheiro à toa para juntar. E ela diz, e o dinheiro deu até a laje e a telha. Depois disso a gente começou a ver o milagre de Deus acontecer. Se você não faz nada, o milagre não acontece na tua vida. Se você não tomar uma atitude, nada acontece. Às vezes você está... Eles estavam com fome. Eu estou falando isso porque a gente está falando, olha, eu estou com fome de Deus, eu estou com sede de Deus. Mas você não vai ter Deus na tua vida se você não for para o jejum, para a oração, para a leitura da Bíblia, pela busca constante como a palavra ensina. Não vai haver manifestação de Deus na sua vida, não vai ter. Não adianta ter fome. Não adianta estar dizendo, eu preciso de mudança, Senhor, minha vida está ruim. Ah, Senhor, as coisas estão tudo ruim na minha vida. Não adianta. Não adianta se fazer de vítima, de coitadinho. O que você está fazendo para mudar isso? Qual tem sido o seu passo? Qual tem sido a sua atitude para que essa situação se resolva? Vai ficar reclamando? É muito bom ficar falando para os outros, você não sabe como é que está a minha vida, eu estou cheio de problema, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Conformado a situação, quando não, posta no Facebook. Para todo mundo ver. Mas é muito difícil entrar para o quarto como a Bíblia ensina e falar só com Deus e esperar com que Ele responda. Se você quiser ver milagres na sua vida, você precisa tirar a tua vida do comodismo, do conforto. Deus só vai poder operar na tua vida quando você sair do conforto. Às vezes você está acostumado àquele conforto, àquela estabilidade. Mas se você não tomar uma atitude de fé, você não vai sair disso. É preciso perseverar. É preciso insistir. O que você tem feito? Qual tem sido o seu passo para que Deus ele possa agir? Ou você está no comodismo do barco dizendo, eu vou ficar aqui porque dar passos de fé é difícil. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você começar a viver pela fé, querido, você vai se sentir muitas vezes em situações em que você não tem o controle delas, porque a fé é isso, é perder o controle da situação e deixar Deus assumir. Na vida de fé, você olha assim e você diz, e agora?
É muito fácil estar no conformismo, porque eu e você sabemos. É muito fácil assumir compromisso que nós podemos. É muito fácil fazer coisas que nós podemos. Então, eu vivo num ambiente do meu barco, do conformismo. Mas quando eu tomo uma atitude de tomar decisões que estão além da minha capacidade, que dependem de Deus, aí a situação muda. Manda aqui quando assumiu de comprar um terreno por 500 mil reais, na época. Eles não tinham como. Eles não sabiam como ia pagar a renda da igreja. Eles sabiam que precisavam de um terreno. O cara colocou a venda, outro iria comprar. E eles chegaram para o cara e disse: quanto você quer? Eu quero $500 mil. Você vende parcelado? Vendo. 5 de 100. Uma igreja que tinha uma renda de 30 mil. Assumiram e disseram: nós precisamos comprar. E aí pensa, ninguém dorme direito. O pastor como é que fica? Sabe? Engraçado como a gente fica sem dormir por causa dos nossos problemas, mas ninguém fica sem dormir por causa dos problemas de Deus. É engraçado como é que você perde a paz por causa da sua vida, mas quem está perdendo a paz por causa das coisas de Deus? Paulo disse: eu nem durmo por causa da igreja. Eu tenho dores de parto. Ele está falando para o reino de Deus. É tão interessante como eu e você nos sacrificamos, fazemos conta, dívida, fazemos tudo pelas nossas coisas. É só olhar para Ageu. É tempo de vocês construir a casa de vocês, enquanto a minha casa está desolada. Vai no bosque, arranca madeira, traz para minha casa. Aí eu sou o dono do ouro da prata, eu vou prover. Porque, queridos, quem vai fazer a obra de Deus somos nós. E quem vai cuidar da nossa vida é Deus. Você fica sem dormir por causa dos seus problemas, por causa das tuas contas, por causa da dívida. Mas quando é que você está ficando perturbado por causa de uma alma que está perdida? Quando é que você está ficando sem comer porque você está vendo alguém na miséria? Nós precisamos mudar o nosso foco como igreja. O nosso desespero não deveria ser por causa do nosso mundinho e da nossa vida. O nosso desespero deveria ser para ver a glória e a face de Deus. Se nós ficarmos na zona de conforto, não veremos milagres. É preciso você orar para o seu familiar, evangelizar, convidar pessoas. É preciso você sair da sua zona de conforto. Repita comigo: não há milagres. Não há mudança. Na zona de conforto. Não há. E quantas pessoas estão conformadas aos problemas? Quantas pessoas estão moldadas às situações das suas vidas? O povo estava aqui, a comida estava aqui. Deus já tinha mandado o inimigo embora, já tinha feito. Se não é, agora eu vou concluir, se não é aqueles 4 leprosos, dizer, o quê? Vou ficar aqui esperando a morte chegar não, vamos lá. Chegaram lá, quando foram contar para o rei disse assim: é lógico, é uma emboscada. Fugiram, sabe que ele está com fome, deixaram as coisas lá, a gente vai lá comer e aí vamos morrer. Gente, presta atenção no que eu vou dizer agora, presta atenção. Presta atenção que eu estou concluindo. Deus, quando fizer o milagre na tua vida, Ele tem um propósito. Quero ler o texto com vocês agora. Vem aqui comigo. Versículo de número 8 do capítulo de número 7. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam. Pegaram prata, ouro, roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros, presta atenção, não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente, repita comigo, contar tudo.
no palácio do rei. Deixa eu te falar uma coisa, querido. O que Deus espera de mim e de você. Muitos de vocês, escute o que eu vou dizer agora, que vocês já vão viver isso. Muitos de vocês que estão aqui com situações difíceis, passando situações desesperadoras, problemas que parece que não têm saída, não está longe de ver isso resolvido. Olha, está tão conformado que nem um glória dá. O sangue de Jesus tem poder. Não estou entendendo o que eu estou dizendo. Eu vou repetir isso. Muitos de vocês que estão diante de um cerco e dificuldade e situação desesperadora não estão longe de ver a solução para esse problema. Mas sabe o que Deus espera de você? Deus espera que você não guarde isso só para você. Deus espera que você não guarde a sua vitória só para você. Quando aqueles homens chegaram no acampamento e eles comeram, eles viram aquilo, eles disseram, não é bom o que a gente está fazendo. A gente está guardando para nós algo que nós devemos compartilhar. Nós estamos retendo boas notícias. Pode ser que se a gente continuar, nós vamos morrer. Porque Deus vai castigar a gente, porque afinal de contas Ele fez algo extraordinário. Vamos contar, vamos anunciar e vamos dizer. Sabe o que Deus espera de você quando Ele age na sua vida? Que você vá para aqueles que estão em desespero, em aflição e dizer, venha. Há muita comida, há muita bênção. Venha, eu estava vivendo assim, eu estava num desespero, eu tomei uma atitude de fé, eu busquei o Senhor, eu clamei por Ele, e Ele me tirou do cerco, Ele me tirou do problema. Então aqui estou te dizendo, vem, me acompanha, vamos lá, a solução. Aqueles leprosos, eles voltam à porta da cidade, batem lá e dizem, cabe essa fome aí, cabe esse desespero, vem comigo, tá cheio de comida ali, tem cavalo, tem jumento, tem tudo para vocês. Deus vai mudar o cerco da sua vida, mas você não pode guardar isso só para você. Não tem pecado pior você receber uma vitória da parte do Senhor e você guardá-la e não contar isso. Deus deseja que você conte. Deus deseja que você vá àqueles que estão desesperados, que não vê solução, que não vê saída, para dizer para eles, venham comigo. Só vocês há pão na casa do pão. Há milagre na casa do milagre. Eu tive uma transformação. Eu estava vivendo assim e o Senhor fez isso na minha vida. Venham comigo. O seu problema hoje, a sua dor vai curar a dor de outras pessoas. O seu sofrimento vai curar o sofrimento de outras pessoas. O seu problema vai resolver o problema de outros. A sua ferida será a cura para outras feridas. Deus vai transformar todo o mal na sua vida em boas novas de salvação. Meu Deus, vamos mudar esse glória acomodado e conformado. Vocês não podem acostumar comigo pregando, irmãos. Porque eu estou sendo só de boca de Deus para te transmitir o que Deus me mandou falar. Essa boca só está sendo um canal. Talvez se você abrir os seus olhos da fé, você vai ver que eu não estou sozinho aqui em cima. Talvez Deus abra o olho de alguém agora e você perceba que eu não estou sozinho aqui. Já alguma vez eu pregando, a pessoa me disse, eu via do seu lado um foco de luz, uma luz, alguém do seu lado. E essa pessoa está aqui agora. O anjo do Senhor saiu lá do céu com essa mensagem para você. Você talvez hoje não está entendendo o que você está passando. Mas o diabo sabe que logo, logo você vai servir de boca de Deus para dar boa notícia para outros que estão cercados. Em breve você vai chegar em algum lar e a pessoa vai dizer... Está tudo acabado, não tem jeito, não tem solução aqui. Você vai dizer, vem comigo.
Me acompanha. Talvez a pessoa não vai acreditar, como o rei disse, não vai lá para ver se é isso mesmo, mas você vai saber o caminho da bênção e do milagre. Muita coisa que você está passando, querido, é simplesmente para servir de instrumento para tirar outros de situações difíceis. Talvez você orou a Deus para ser usado por Ele, tudo que você imaginou que desceria uma profecia, uma revelação, mas em muitas vezes Deus não usa a nossa pregação, o nosso dom, Ele usa a nossa história. Quase em todas as vezes vai ser a nossa história que vai ser o maior instrumento. Paulo diz, vocês são cartas vivas do Senhor. Deus está escrevendo através da sua vida. E você não está aqui à toa. Você não vai morrer nesse cerco de jeito nenhum. Talvez hoje você está olhando e está dizendo, não vejo saída. Isso faz parte do propósito de Deus. Talvez Deus está permitindo que realmente você olhe para um lado e para o outro e diz, isso é propósito dele. Porque você vai encontrar pessoas assim também dizendo, eu não sei o que fazer. Você vai deparar com situações que as pessoas vão falar para você e vai dizer assim, eu não sei o que fazer, eu não sei como resolver isso. Você vai dizer, vem comigo. Aqueles leprosos, ele disse, não é bom a gente guardar isso para nós. Nós precisamos contar isso. Deus vai fazer você contar muito milagre, irmãos. Quando o Senhor se apresenta para Sara, a Sara disse, ele disse para Sara, você vai ter um filho. Sara dá risada, Deus disse, então tá bom. A partir de hoje, você vai ser o stand-up gospel do meu reino. Todo mundo que olhar para você vai dar risada. Porque você, velha, vai dar mamar para um filho e vai ter que dizer para as pessoas, não é meu neto não, eu sou mãe. Escute o que eu estou te dizendo. Em nome de Jesus, você vai contar o que Deus vai fazer na sua vida. Deus é especialista nisso. Os apóstolos, eles disseram o seguinte, nós não só falamos do que ouvimos, nós falamos do que vemos. Você só será uma testemunha de Cristo quando você viver e vivenciar o milagre na tua vida. Aí você não vai falar de coisas que você ouviu ou que leu na Bíblia. Você vai falar de coisas que você viveu. É diferente. Eu quero que você fique de pé nesse momento.